Olá pessoal, que a graça do Senhor Jesus possa te alcançar. Eu quero tirar com vocês algumas dúvidas, e dúvidas essa que permeia na cabeça de muitas pessoas acerca se Jesus voltará antes da grande tribulação ou então após a grande tribulação. E eu sempre digo que de forma respeitosa eu respeito a ideia ou a linha de raciocínio daqueles que defendem que a igreja passará pela grande tribulação. Bom, eu quero falar aqui sobre algumas diferenças entre as duas fases da volta de Jesus. A primeira fase dele, ele veio como servo, ou seja, ele veio como servo sofredor, como a propiciação pelos nossos pecados, não só pelos nossos, mas de todo mundo. Lá em João estava batizando no Rio Jordão, e quando Jesus ia passando, ele mostra o Cristo aos seus discípulos, dizendo: eis aí vai o Cordeiro que tira o pecado de todo mundo. Na sua primeira fase, ele veio como servo sofredor, como o Cordeiro que seria imolado, segundo Isaías, capítulo de número 53, para justamente tirar o pecado do mundo, para expiar o pecado. Mas só que ele virá pela segunda vez. Mas só que há diferenças marcantes entre essas duas fases. Por quê? O retorno do Senhor Jesus, a qual nós acreditamos que será antes da grande tribulação, a sua segunda vinda se dará de duas formas. Ele virá pela segunda vez, mas essa segunda vez ela se divide em duas etapas. Vamos estudar um pouco a Bíblia para nós entendermos isso daí. Primeira fase da segunda vinda do Senhor Jesus. Na primeira fase, a igreja sobe nas nuvens, conforme está em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 16. Na primeira fase, a igreja sobe nas nuvens, como está registrado em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 16, que diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Ou seja, na sua segunda volta, no seu retorno, ele virá para a igreja. Ele virá para a igreja na primeira fase da segunda vinda dele, que é justamente para levar a igreja até as nuvens, como está em 1 Tessalonicenses 4, versículo de número 16. Na segunda fase dele, Jesus vem com as nuvens. Olha só, na primeira fase a igreja sobe nas nuvens, com base em 1 Tessalonicenses 4, versículo de número 16. Agora vamos ver em Apocalipse capítulo 1, versículo de número 7, que diz que na segunda fase Jesus vem com as nuvens. Essa segunda fase justamente se dará no dia em que ele voltar com a igreja, tá? Com a noiva, com a esposa, tá bom? Na tentativa não, eu ia colocar a palavra tentativa, na certeza de que nós retornaremos novamente com ele para livrar Israel e para a implantação do governo milenar de Cristo. Cristo ensinando as nações como realmente se governa. Não haverá direita e nem esquerda, tá? Apenas um governo, e um governo de equidade, de bondade, de justiça, tá bom? E na segunda fase, Jesus vem com as nuvens. Apocalipse 1, versículo 7, que diz: eis que vem com as nuvens, todo olho verá, até mesmo que os transpassaram, em todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. Apocalipse capítulo 1, versículo 7, fala sobre a importância da segunda fase, da volta gloriosa do Senhor Jesus, visível e audível. Num vídeo anterior que eu falei sobre a importância da igreja ser arrebatada,
eu comentei lá que alguns defendem a ideia de que não haverá arrebatamento secreto e quando Jesus voltar, virá de forma audível e visível. O arrebatamento da igreja, ele será sobrenatural e secreto com base em alguns textos, tá bom? Mas na segunda fase da volta do Senhor Jesus, que ela se divide em duas, a primeira para a igreja, ou seja, a igreja sobe até as nuvens, conforme 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, mas na segunda fase, na segunda parte da segunda vinda dele, ele virá para Israel com base em Apocalipse 1, versículo 7, que ele vem com as nuvens e todo olho verá. Aí será visível para toda a humanidade, todos vão ver o céu se rasgando ao meio, se partindo ao meio, Jesus descendo com poder e grande glória, destruindo o anticristo e seu exército com todos os seus equipamentos militares, com o sopro da sua boca, como disse Paulo em 2 Tessalonicenses capítulo de número 2, para implantar justamente o governo milenar. Tá bom? Vamos dar continuidade sobre as diferenças marcantes entre as duas fases. Na primeira fase, Jesus fica nos ares para receber a sua igreja. Perceba que lá em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 17, diz da seguinte forma. Olha o que diz. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Onde é? Não é na terra, mas será nos ares. Na primeira fase em que ele virá para a igreja, tá bom? A igreja sobe com ele até as nuvens. E ele, com base em 1 Tessalonicenses 4, nos encontrará nos ares. Tá ok? Na primeira fase dele. Agora, na segunda fase que ele virá para Israel junto com a igreja, Jesus vem com as nuvens e desce à terra e seus pés estarão no Monte das Oliveiras. Você está entendendo a diferença aí? Na sua primeira vinda, na sua primeira fase, melhor dizendo, que ele virá para arrebatar a igreja, para arrancar a igreja, raptar a igreja, tirar a igreja da terra para que não passe pela grande tribulação, levará a igreja até os ares, ou seja, ele nos encontrará nas nuvens. Somente a igreja terá a capacidade, espiritualmente falando, de ver, de contemplar o Senhor Jesus nos aguardando nos ares, ou seja, no lugar espiritual, no espaço, é espiritual isso daí. Mas na segunda vinda dele, ele virá com as nuvens e seus pés, conforme Zacarias, capítulo de número 14, 1 ao 5, estará sobre o Monte das Oliveiras, ele pisará essa terra novamente. Na sua segunda vinda que ele vem para a igreja, ele não pisará nessa terra, mas ele ficará suspenso nas nuvens, a igreja ficará suspensa nas nuvens, e ele recepcionará a sua noiva até a casa do Pai, até as mansões celestiais, com base em João 14, versículo de número 2, que ele foi preparar um lugar. E no versículo 3 de João 14 ele diz, para que aonde eu estejais, estejais vós também. Para que aonde eu esteja, estejais vós também, corrigindo. Então, na sua segunda vinda, Jesus vem com as nuvens. Ele desce a terra pela implantação, sai a resgate, ao auxílio de Israel. Israel vai estar quase sendo dizimado, vai estar em guerra, uma grande batalha. A cidade santa estará sitiada, cercada, em grande aperto e aflição, e eles clamarão, conforme Zacarias, capítulo de número 13 e 14. Eles clamarão pelo Messias e o Messias virá. Ou seja, a nação que recusou o Messias, que recusou o Salvador. Em João capítulo 1, ele diz, eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Aleluia, ele estava se tratando de quem? De Israel, mas na sua segunda vinda, na segunda fase, quando ele vier,
Ele virá com as nuvens e seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, tá bom? Querido, você que está nos assistindo agora, é a diferença marcante entre as duas fases, tá bom? Que a primeira ele virá para a igreja, a segunda virá com a igreja. Vamos lá. Na primeira fase, que é para a gente correr um pouco, na primeira fase, quando ele virá para buscar a igreja, é tocada a trombeta de Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo 52, aonde Paulo está tratando sobre a doutrina do arrebatamento, a transformação do corpo humilhado para o corpo de glória, do mortal para o imortal. 1 Coríntios 15, 52, na primeira fase é tocada a trombeta de Deus, a trombeta do arrebatamento, tá bom? Diz assim o versículo 52, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Agora, eu quero falar sobre, na segunda fase dele, quando ele virá para resgatar Israel, uma outra trombeta será tocada, e que tem se tornado objeto de dúvidas na cabeça de muitas pessoas. Tem gente que associa a trombeta de 1 Coríntios 15, 52, com a trombeta de Mateus 24, versículo de número 29 ao 31. Vamos lá, acompanhe lá, por gentileza. A gente tem que fazer uma separação aí, porque senão a gente vai complicar as coisas, irmãos. Veja aí, na primeira fase dele a trombeta é tocada, 1 Coríntios 15, 52. Tá bom? Trombeta de Deus. A trombeta do arrebatamento é a trombeta de 1 Coríntios capítulo 15. Mas na segunda fase dele, uma outra trombeta é tocada. Mas não é a trombeta do arrebatamento. Olha o que diz Mateus 24, versículo 31. E ele enviará os seus anjos com rijo e com clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos de uma outra extremidade do céu. A trombeta de Mateus 24, 29 ao 31 não pode ser associada à trombeta de 1 Coríntios capítulo 15, 52 e muito menos de 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16 ao 17. Porque a trombeta de 1 Coríntios 15 e de 1 Tessalonicenses capítulo de número 4 é a trombeta do arrebatamento, mas a trombeta de Mateus 24, 29 ao 31 é uma trombeta que será tocada justamente para ajuntar Israel, todos os judeus que foram espalhados ao longo dos anos, irmão, que residem em outras etnias, em outros países. Você recorda que lá em Atos, capítulo de número 3, quando Pedro está pregando, que ele se levanta justamente para responder acerca da dúvida, da especulação, do que estava acontecendo uma festa, e havia ali judeus de várias nações. E aí Pedro se levanta e começa a pregar ali, e muitos dizem, como é, eles sendo varões galileus, como é que nós entendemos ele falar na nossa língua paterna? Havia judeus nascido de cada país debaixo desse céu e que estava reunido em Jerusalém justamente para a festa de Pentecoste. E a trombeta de Mateus capítulo de número 24, versículo 29 ao 31, essa trombeta será tocada apenas na segunda vinda do Senhor Jesus, na segunda etapa que se dará quando ele voltará com a igreja, para implantar o governo milenar, para defender, sair em defesa de Israel. E essa trombeta é para anunciar a volta do Messias, para anunciar a vinda do Messias. Mas o Messias já veio, virá pela segunda vez para a igreja, mas virá também na sua segunda fase, que é para livrar Israel.
Por quê? Porque em Isaías capítulo de número 7, versículo 13, diz que a trombeta tocará e Israel será juntado novamente. Quem está entendendo? Israel será juntado novamente. Porque lá em Deuteronômio, capítulo 28, 15 e 64, Deuteronômio 28, versículo de número 15 ao 64, a Bíblia diz assim: se vocês não ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, vocês serão dispersos por todas as nações inimigas. Isto aconteceu ao longo da história. Israel, por múltiplas vezes, desobedeceu a Deus e sua consequência da desobediência foi deles serem dispersos entre as nações. Vocês lembram das 10 tribos? Que foi dividida, que ficou somente Judá, Levi, e as outras 10 tribos ficou com Jeroboão, e que sumiram ao longo da história? Pois é. Essas tribos, esses judeus serão novamente repatriados. A trombeta anunciará no mundo todo, os anjos tocarão essa trombeta, mas apenas para avisar que o Messias chegou e que agora os judeus teriam que repatriar novamente, teriam que subir novamente para Jerusalém, para seu território, para a sua terra natal. Então a gente não pode associar a trombeta de 1 Coríntios 15 e de 1 Tessalonicenses capítulo número 4 à trombeta de Mateus 24, porque a trombeta de Mateus 24 e 29 será tocada apenas no governo milenar, quando os anjos tocarão a trombeta pelo mundo todo, justamente visando ressocializar novamente, trazer novamente Israel, fazer Israel subir novamente para a sua terra natal. Glória a Deus. Na primeira fase, vamos entender isso para a gente encerrar por aqui. Na primeira fase, Jesus leva a igreja para a casa do Pai, ou seja, para o céu. Em João 14, versículo de número 1, que nos revela justamente o propósito principal do arrebatamento, para aqueles que esperam o arrebatamento, para aqueles que aguardam o arrebatamento. Quando alguém perguntar para você qual é o propósito do arrebatamento, você diz: o propósito do arrebatamento é justamente para nós morarmos na casa do Pai. Primeiro propósito. Então, na primeira fase que ele virá para a igreja, é justamente para ele nos levar para a casa do Pai, ou seja, para o céu. João 14, versículo número 2, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Olha só o primeiro propósito aí. O propósito do arrebatamento é de levar a igreja, a sua noiva, para morar com o noivo na casa do Pai, ou seja, no céu, nas mansões celestiais, na casa do Pai. Apocalipse capítulo de número 21, lá está a cidade está lá, para você dar uma lida com calma. Agora, na segunda fase, para nós encerrarmos aqui para o vídeo não ficar tão longo, na segunda fase, quando ele voltará, já não é para a igreja, mas será para Israel, para a implantação do governo milenar. Na segunda fase, ele vem com a igreja para inaugurar o milênio. Zacarias 14, versículo de número 1 ao 5. Olha o que diz em Zacarias, capítulo de número 14, para nós encerrar. Isso aqui é apenas uma pincelada, é apenas uma deixa sobre as diferenças marcantes entre as duas fases. A primeira, Jesus, ele vem para a igreja. Segunda fase, ele virá com a igreja, tá bom? Virá na primeira fase para livrar a igreja da tribulação, da grande tribulação. Apocalipse 3:10. Mas na sua segunda vinda, que se divide de duas formas, primeiro para a igreja, segundo ele virá depois da grande tribulação para livrar Israel. Agora olha o que diz,
que na segunda fase ele vem com a igreja para inaugurar o milênio. Zacarias 14, verso 1. E eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão sobre ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para pelejar contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, as mulheres forçadas, a metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. O Senhor sairá a peleja contra estas nações. Olha só, a segunda vinda. O Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, ó glória, que está de frente a Jerusalém para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o oriente, para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e a metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade deles para o sul. É uma forma de livramento, Israel passará ali pelo meio. E fugirei pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. Fugirei assim como fugiste do terremoto nos dias de Uzia, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo, ó Senhor. Zacarias 14, verso de número 1 ao 5. Na segunda fase ele vem com a igreja para inaugurar o milênio. Zacarias 14, verso 1 ao 5. Trata-se do aperto, da aflição, da agonia de Jacó, de Israel. Estarão em grande aperto. O exército inimigo, as nações inimigas que odeiam Israel estarão prevalecendo. Israel clamará, e na segunda vinda Jesus vem com a igreja, conosco. E vai operar um grande livramento, vai soprar o sopro, o hálito da sua boca, destruirá o anticristo, o falso profeta, seus exércitos, aleluia, e implantará o governo milenar. Eis as duas diferenças marcantes entre as duas fases. A primeira, virá para a igreja. Segundo, com a igreja. Aleluia. Espero que você tenha gostado desse ensinamento rico. Aleluia, acerca do fim dos tempos. Jesus está à porta. Leia a Bíblia, ore, congregue. Ô glória. Examine as Escrituras, peça sabedoria. E nós aguardamos a bem-aventurança, que é a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, que virá outra vez, mas para buscar aqueles que o aguardam. Que Deus abençoe.